A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu sou o Tiago. Eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. Está registrada no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 16, os versos 18. E eu acredito que essa é uma história bastante conhecida e ela sempre fala conosco, porque é uma história bastante intrigante, né, que nos faz pensar bastante e nos envolver nela. Eu acredito que a palavra de Deus, ela nos ensina a fazer isso, a compartilhar, né, dos mesmos sentimentos que os protagonistas da história, né, passaram. Versículo de número 18 diz: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. A Bíblia nos ensina, num breve resumo, capítulo de número 16 do livro de Samuel, que Deus rejeitou a Saul porque ele desobedeceu a uma ordenança do Senhor. E o profeta Samuel tinha dó, então Deus fala: até quando você vai ter dó de Saul? Se apresenta, se prepara e vai colocar azeite na sua botija, porque eu vou te enviar até a cidade de Belém, na casa de um homem no qual você vai ungir um rei para mim. Então Samuel se apresenta, né, vai até a Belém, pega ali uns animais para oferecer sacrifício, para que Saul não se apercebesse, né, que ele estava sendo rejeitado. Então ele chega às portas da cidade de Belém, os anciãos vêm diante dele e dizem assim: o Senhor vem em paz? Porque a gente sabe que os profetas, eles traziam o juízo de Deus e a correção. E as pessoas que conheciam, né, a vontade de Deus naquela época sabiam que quando um profeta se apresentava é porque o caldo ia engrossar. Então eles fazem essa pergunta, né, se era de paz a vinda de Samuel. Samuel disse: é sim, é de paz. Santificai-vos e vem sacrificar comigo, né? Convida ali os anciãos para ir sacrificar. Então, neste resumo, o profeta vê ali Eliabe, vê também, né, o Abinadab, vê Samar, e Deus fala: não, você vê com os olhos, eu vejo o coração. Então a gente aprende aqui, né, que Deus, ele não vê o estereótipo. Talvez você vê uma pessoa que tenha uma aparência diferente daquilo que você acredita que seja, né, uma pessoa que é crente em Jesus Cristo, e você talvez no seu intelecto pense: essa pessoa não é crente, mas a gente não sabe como é, né, a vida de intimidade dessa pessoa com Deus, se há ali, né, o temor do Senhor, se há ali, né, os princípios que a palavra de Deus nos ensina, é que essa pessoa observa, né, não por estereótipos, pela roupa que veste, pelo calçado que calça, pelo corte de cabelo, pela forma com que a pessoa tem, né, a sua aparência. Deus sonda o coração. Se o seu coração é limpo e puro, se você teme a Deus e você ama o Senhor Jesus e você anda retamente na presença dos seus irmãos e não peca em segredo, porque Deus, ele vê todas as coisas, né? Então provavelmente Deus está em paz contigo. Isso é uma das lições que nós aprendemos. E note também que o profeta, ele vai até a casa, mas não é só porque ele é profeta, ele vai acertar sempre. Profetas também erram. Profetas não sabem tudo. Eles são mensageiros. A verdade revelada é através do Espírito de Deus, e se Deus não revelou, o profeta, ele não tem uma bola de cristal, ele não sabe todas as coisas, a não ser que o Espírito de Deus o revele. Então nós aprendemos aqui também com Samuel, né, que era um homem muito respeitado, um profeta que fez muito, né, muitas coisas, e que o povo conhecia como um profeta vindo da parte de Deus. Então ele faz uma pergunta: acabaram-se os mancebos, né? Acabaram-se, depois de passarem 7 filhos de Jessé na sua presença? Jessé diz: tem um que está no campo.
Então nós sabemos que esse que estava no campo apacentando as ovelhas era Davi, né? Que era formoso de semblante, de boa presença. A Bíblia descreve que era ruivo, né? Então o Senhor disse para Samuel: levanta e unge, porque este mesmo é. Então o profeta Samuel unge Davi a rei. Então nós sabemos também que quando Davi é ungido a rei, né, o Espírito do Senhor se apodera dele. Ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor rejeita Saul e um espírito de engano vem sobre a vida dele. Então nós vemos que, né, Deus, ele tirou o seu espírito de um vaso e colocou em outro. Né, e o que foi preenchido naquele vaso, que foi retirado o espírito, foi um espírito de engano. Então, Saul começou a ficar perturbado e ele precisava, né, de uma solução. Alguns jovens disseram, né, busca um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então, Davi, né, era esse homem. E Saul acatou aquele conselho e pediu para que chamassem um homem. Então é aí que nosso verso 18 aqui entra em questão. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. É nesse texto aqui que me faz regozijar em saber que, apesar de Deus, né, conhecer a nossa estrutura, ele nos deposita tamanha confiança e nos dá o seu Espírito. E é conosco em todas as batalhas. E nós vamos ver, né, que Davi ainda nem tinha lutado com o gigante para se tornar assim famoso em Israel, né, mas no capítulo 17, no verso 33 em diante, há ali uma conversa, né, muito intrigante entre Saul e Davi. Davi se ofereceu para lutar contra o gigante, né? E o gigante Golias afrontando o exército por 40 dias ali já, né? Davi se encheu e disse assim: quem é esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Aí ele foi, conversou com Saul e Saul falou: olha, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque tu és ainda moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Aí mais uma vez, né? Olhou o estereótipo, olhou o exterior de Davizinho e viu assim: esse rapazinho aí, né? Vai querer lutar com um homem de guerra que é desde a sua mocidade? Então Davi vai lá e dá a carteirada. Essa parte eu gosto muito. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da ababe e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, Davi, ele tinha uma confiança, uma postura, né, de guerreiro no seu interior. E eu acredito que essa era uma das coisas que agradava ao Senhor, né, em Davi, essa postura. Porque todas as características dos homens de Deus, descritas na palavra de Deus, são para nos inspirar, né? Algumas pessoas, trocando de pato para ganso, né? Algumas pessoas falam que Gideão era covarde, mas eu vejo Gideão como um homem muito valente. Se você ler a história de Gideão, você vai entender. Ele pediu confirmações para Deus, ele diz quem a família mais pobre, né? O homem mais incapaz aqui o Senhor vai escolher, e Deus falou: é você. Vai entender por quê, né? É Deus que faz a obra. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Se Deus te chamou para uma obra, né, não arreda a pé. Não deixe com que as oposições, as circunstâncias contrárias possam te abafar ou te diminuir. Não diminua o teu intelecto para se equilibrar com as pessoas que não querem evoluir ou crescer na graça e no conhecimento de Deus. Fique com a palavra, seja como o jovem Davi. Seja sisudo, firme nas palavras, homem de guerra, esteja sempre pronto, porque Deus será contigo. Amém? Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.